Quando a identidade se enfraquece, como reencontrar clareza interior? Em algum momento da vida, muita gente sente que perdeu o próprio eixo. As escolhas já não parecem claras. As comparações aumentam. E uma sensação de vazio aparece, mesmo quando, por fora, está tudo bem. Você faz o que precisa ser feito. Cumpre tarefas. Segue a rotina. Mas por dentro, algo parece fora do lugar. Talvez o problema não seja a falta de informação, motivação ou talento. Talvez seja algo mais silencioso. Uma identidade enfraquecida. Vivemos em um tempo em que referências externas gritam o tempo todo. Mas quanto mais olhamos para fora, menos sabemos quem somos por dentro. Neste vídeo, eu quero te mostrar, com base em filosofia, psicologia e ciência, por que a identidade se enfraquece na vida moderna. E como é possível reencontrar clareza interior, sem fórmulas rápidas, e sem se reinventar o tempo todo. Aqui, a pergunta não é quem eu deveria ser, mas algo muito mais honesto: quem eu deixei de escutar? Capítulo 1. Quando a identidade começa a se dissolver. A identidade não costuma desaparecer de uma vez. Ela se desgasta aos poucos, em pequenas concessões, em escolhas feitas mais por adaptação do que por convicção. Você começa a viver respondendo mais às expectativas do que aos próprios valores, a decidir com base no que é aceito, elogiado ou recompensado socialmente. E, sem perceber, os critérios internos vão ficando fracos. A psicologia mostra que, quando uma pessoa perde referências internas estáveis, ela passa a depender cada vez mais de validação externa, curtidas, reconhecimento, comparações. Isso não traz segurança, traz ansiedade, porque o externo nunca é estável. E quando tudo fora muda o tempo todo, quem não tem eixo interno vive em ajuste permanente. Capítulo 2. Comparação social, o corrosivo silencioso da identidade. Nunca foi tão fácil se comparar. E nunca foi tão difícil saber quem se é. Redes sociais não criaram a comparação, mas a tornaram constante. A todo momento, você vê recortes, sucesso, corpos, rotinas, opiniões. O problema não é ver, é usar isso como régua interna. Quando a identidade é frágil, a comparação deixa de ser referência e vira critério de valor pessoal. A filosofia já alertava para isso. Platão dizia que viver preso às aparências é viver afastado do essencial. Não porque o mundo externo seja falso, mas porque ele não pode dizer quem você é. Quando a vida vira performance, a identidade vira personagem. E personagens cansam. Capítulo 3. O vazio existencial não é um defeito. Muita gente trata o vazio como um problema a ser eliminado. Algo que precisa ser preenchido rapidamente, com distração, consumo, trabalho excessivo, ou novos objetivos. Mas a psicologia existencial mostra algo diferente. O vazio não é, necessariamente, um erro. Na maioria das vezes, ele é um sinal, um aviso silencioso, de que a vida está sendo vivida, sem alinhamento interno. Quando tudo o que você faz já não conversa com aquilo que você valoriza, a mente começa a perder direção. E o vazio aparece, não como dor aguda, mas como falta de sentido. Viktor Frankl observou algo importante. Quando a pessoa perde o sentido da vida, ela nem sempre entra em depressão profunda. Na maioria das vezes, ela entra em um estado mais sutil e mais perigoso, como apatia e desorientação. Uma sensação constante de estar vivendo no piloto automático. A pessoa continua funcionando, trabalha, cumpre tarefas, mantém a rotina, mas por dentro, nada parece realmente importar. É uma vida organizada por fora e vazia por dentro. Esse vazio não surge porque falta algo externo. Ele surge porque algo essencial deixou de ser escutado. Valores pessoais, limites internos, desejos autênticos,
Quando esses elementos são ignorados por muito tempo, a psique reage. E o vazio é uma dessas reações. Por isso, é importante entender. O vazio não diz: você está quebrado. Ele diz: você está desconectado. Desconectado de si. Desconectado do que dá direção e critério às suas escolhas. Tentar eliminar esse vazio à força, com distração, excesso de estímulo ou comparação, só empurra o problema para frente. O vazio não pede fuga. Ele pede escuta. E quando escutado com honestidade, ele deixa de ser um inimigo e se torna um ponto de reconstrução. Capítulo 4. Jung. Identidade, persona e desconexão interior. Carl Jung oferece uma chave fundamental para entender por que a identidade se enfraquece no mundo moderno. Ele fazia uma distinção clara entre quem nós somos e aquilo que mostramos ao mundo. Jung chamava essa imagem social de persona. A persona não é um erro. Ela é necessária. É a forma como nos adaptamos à vida social, ao trabalho e às expectativas do meio. O problema não é ter uma persona. O problema começa quando a pessoa se confunde com ela, quando passa a viver apenas o papel, quando responde somente ao que é esperado, aprovado ou recompensado. Nesse ponto, algo sutil acontece. A identidade real, aquela que inclui desejos autênticos, valores profundos e limites internos, começa a ficar em segundo plano. A pessoa funciona, mas já não sente pertencimento à própria vida. Ela se torna eficiente, adaptada, socialmente correta e internamente distante. Jung alertava que, quando a persona domina completamente, o indivíduo perde contato com o próprio centro psicológico, e isso cobra um preço. Surge um cansaço que descanso nenhum resolve, porque não é fadiga física, é desgaste psíquico, é o esforço constante de sustentar uma imagem que já não representa quem se é. Esse tipo de cansaço aparece assim: dificuldade de sentir entusiasmo, irritação sem causa clara, sensação de estar sempre representando, e uma estranha distância entre o que se vive e o que se sente. Aos poucos, a pessoa perde critérios internos, passa a decidir com base no olhar do outro, na comparação social, no medo de desaprovação. E quanto mais vive para fora, menos clareza tem por dentro. Jung chamava esse processo de afastamento do self, o núcleo organizador da personalidade. Não é algo que acontece de uma vez. É um desgaste lento, quase imperceptível, até o momento em que a pessoa percebe que está vivendo uma vida que funciona, mas não sustenta. Reconstruir a identidade, nesse sentido, não é criar uma nova versão de si, é reduzir a distância entre o papel que se vive e a verdade interna que foi deixada de lado. E isso exige algo raro hoje: menos performance, mais honestidade consigo mesmo. Capítulo 5. Clareza não é saber tudo, é saber o essencial. Muita gente acredita que clareza vem de pensar mais, refletir mais, analisar mais, considerar todas as possibilidades. Mas, na prática, a clareza raramente nasce do excesso de análise. Ela nasce da redução, da capacidade de separar o que é essencial do que é apenas ruído. Quando tudo parece importante, nada realmente orienta, e a mente entra em sobrecarga. Aristóteles ajuda a colocar isso no lugar. Para ele, a vida boa, a eudaimonia, não era um estado emocional constante, nem uma sensação de entusiasmo permanente. Era uma prática, uma forma de viver orientada pela virtude. E virtude, aqui, não tem nada a ver com moralismo. Virtude significa coerência. Coerência entre aquilo que você valoriza e aquilo que você faz, dia após dia. Quando essa coerência se rompe, a mente sente. Surge dúvida excessiva, insegurança,
dificuldade de decidir até o que é simples. Não porque você é incapaz, mas porque não há critérios internos claros, sustentando suas escolhas. Clareza, nesse sentido, não é ausência de conflito. É saber o que pesa mais. Quando o conflito aparece, uma pessoa alinhada pode até sofrer com decisões difíceis, mas ela não se sente perdida. Porque sabe. Porque escolheu. Sabe o que está preservando. E sabe o que está disposto a perder. A confusão mental, muitas vezes, não vem da complexidade da vida. Vem de tentar viver com valores que nunca foram examinados. Aristóteles insistia que o caráter se forma pelo hábito, não por grandes decisões ocasionais, mas por pequenas escolhas repetidas, em direção ao que se considera bom. É isso que cria eixo. É isso que cria direção. E é isso que, com o tempo, traz clareza suficiente para atravessar a incerteza, sem se perder de si. Capítulo 6. Filosofia como reconstrução interna. A filosofia não entra aqui para responder quem você é. Ela entra para ajudar você a reconstruir critérios. Estoicismo, por exemplo, não promete felicidade constante. Promete dignidade. A capacidade de sustentar escolhas, mesmo sem aplauso externo. Epicuro lembrava que uma vida simples, coerente e com bons vínculos gera mais estabilidade do que uma vida guiada por desejos alheios. Clareza interior nasce quando você sabe o que aceita e o que não aceita mais. Pense nisso. Capítulo 7. Perguntas que reconstroem identidade. Reconstruir identidade não começa com respostas. Começa com perguntas honestas e a reflexão sobre elas. Perguntas como: o que hoje me desgasta mais do que me fortalece? Em quais áreas da vida estou vivendo por comparação? Que escolhas mantenho por medo de desapontar? O que eu faria diferente se ninguém estivesse olhando? Essas perguntas não exigem decisão imediata. Elas exigem escuta, compreensão e reflexão. Capítulo 8. Clareza interior é um processo, não um evento. Não existe um momento mágico em que tudo se encaixa de uma vez. A ideia de um estalo definitivo é mais uma fantasia moderna do que uma realidade humana. Clareza não acontece. Ela se constrói. E se constrói do jeito menos glamouroso possível. Em pequenas escolhas repetidas. Em dizer menos sim no automático. Em sustentar pequenos nãos, mesmo quando ninguém está olhando. Em alinhar, pouco a pouco, rotina com valores. E não o contrário. A neurociência mostra que o cérebro se organiza a partir da coerência entre intenção e ação. Quando pensamos uma coisa e fazemos outra, o sistema entra em conflito. Esse conflito não aparece como dor física. Aparece como cansaço mental, irritação difusa, queda de foco e sensação constante de confusão. Quanto maior o desalinhamento interno, maior o desgaste psicológico. Por isso, clareza não vem de entender tudo sobre si mesmo. Vem de viver de forma um pouco mais coerente do que ontem. Uma escolha melhor sustentada. Uma concessão a menos. Uma decisão difícil, mas honesta. Com o tempo, o cérebro reconhece esse padrão. A mente desacelera. E a sensação de identidade começa a se recompor. Clareza interior não é iluminação. É fidelidade diária ao que realmente importa. Protocolo prático. Clareza interior na vida real. Vou te apresentar 5 ações que podem ser postas em prática ainda hoje. 1. Reduza estímulos por 1 hora do dia. 2. Escreva uma decisão recente e o motivo real por trás dela. 3. Caminhe sem celular por 10 minutos. 4. Nomeie um limite que você vem evitando colocar. 5. Durma sem consumir conteúdo até o último minuto. Reforce seus bons hábitos. Escolha um desses 3 hábitos para praticar por 7 dias. Pode ser um momento diário de silêncio, uma escolha feita sem pedir validação, ou um não consciente.
Agora preste atenção nessas 3 perguntas de autoanálise. O que hoje não representa mais quem eu sou? Onde estou vivendo no automático? O que preciso sustentar, mesmo com desconforto? Se puder fazer uma sugestão, volte esse vídeo e copie essas perguntas. Reflita por alguns momentos e faça uma profunda análise. Sem críticas, só para se lembrar. Comece aqui, com calma, e tire um tempo para você pensar. Esse é o primeiro passo para reencontrar a sua identidade. Síntese final. Identidade não é algo que se descobre olhando para fora. Ela se constrói e se sustenta na forma como você vive, quando ninguém está observando. Clareza interior não nasce da pressa, nem da comparação. Ela nasce da honestidade cotidiana entre o que você diz que valoriza e o que você realmente sustenta. Você não precisa se reinventar a cada crise, nem provar quem é o tempo todo. Muitas vezes, reencontrar clareza é apenas parar de se abandonar para caber em expectativas que não são suas. Uma vida mais clara não é perfeita, é mais coerente. E coerência, ao longo do tempo, fortalece a identidade e acalma o coração e a mente. Se algo do que foi dito aqui hoje ajudou você a se escutar melhor, comente a palavra conexão, para você lembrar do compromisso de não se abandonar. Aqui, a filosofia é prática. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!